Então, o Palmeiras com você, Isa, que tá arrebentando a boca do balão e que tem jogo sábado de futebol feminino. Oi, craque Neto, boa noite pra você, pro PDV, também pro Solé, da seleção italiana, o cabelo tava em cima. A Puma, uma das últimas aí da Puma, né, vai trocar a seleção da Itália de fornecedora, mas o PDV é mais cara de pau, viu? Eu só deixei o cabelo aqui mais solto. O PDV não, perdão, o PDV tava comigo ontem no jogo. O Vini Bueno é mais cara de pau, né? Porque ele jogou uma blusa ali pra dar uma tampada no escudo do Botafogo, né? Foi acompanhando a Gabi, tá certo. Eu não, só joguei o cabelo da Itália e vou falar do antigo Palestra Itália, do Palmeiras conseguiu uma grande vitória ontem, 1-0 sobre o São Paulo em pleno Morumbi, primeira vitória, né, do Abel Ferreira fora de casa contra o São Paulo desde que chegou ao comando do Verdão. O grupo do Palmeiras está excepcional até aqui, o grupo mais disputado, mesmo tendo a liderança geral do Campeonato Paulista, só ontem a equipe garantiu vaga nas quartas de final da competição. O Palmeiras está classificado e se reapresentou hoje já pensando no jogo contra a equipe do Santos, no domingo às 18h30, com alguns atletas ainda em processo de tratamento de lesão, o Luan e o Patrick de Paula, mas com o Gabriel Menino já iniciando o processo de transição um pouco mais próximo de voltar. Você está falando de convocação, do Tite, vou falar um pouco do Abel Ferreira, né? Nas últimas semanas a gente tem falado bastante da possibilidade dele deixar o Palmeiras para outros clubes para outras praças, e aí 2 clubes recentemente têm observado a situação do Abel, o Benfica, né, e também o Granada, o Benfica de Portugal, o Granada da Espanha. O Benfica tem interesse de contar com o Abel no meio do ano para começar a próxima temporada, já o Granada queria já de imediato, não tem nada encaminhado, são só de fato interesses desses 2 times, e ontem, depois do jogo, né, contra o São Paulo, na coletiva de imprensa, Abel Ferreira foi questionado o seguinte: o que seria mais determinante para você deixar o Palmeiras hoje? A sua insatisfação com a violência no futebol brasileiro, e ele tem dado muitas declarações sobre o tema recentemente, ou uma possível proposta mais atraente vinda de fora? Vamos ouvir o que o técnico Abel Ferreira falou sobre essa possibilidade de deixar o Verdão. Vocês já me conhecem, sobretudo a torcida do Palmeiras, que é para eles que eu falo diretamente, já foi muito claro, eu tenho contrato. A gente sabe que no futebol tudo é possível, mas estou aqui para ouvir o que o clube tem para me dizer e, como já falei muitas vezes, tudo no tempo de Deus. E vocês sabem a ligação que tenho com estes jogadores, é uma ligação muito, muito forte. Somos uma família de trabalho, ganhamos juntos, perdemos juntos, choramos de alegria juntos e choramos de tristeza juntos. Mas nós sabemos como é o futebol, mas como disse, vou ouvir o que o clube tem para me dizer e depois, lembrando que tenho contrato. Esquece, tem contrato com o Palmeiras. Tá com carinha já que no meio do ano já era, esquece, hein? né? Quando bota esse negócio, Deus tá, lógico que Deus. Agora eu vou falar agora pra você. O que ele falou aí no seu Paulo do Vale, Gustavo Soler e a Isa, vamos falar sobre isso nós 4. Aí depois a gente fala do São Paulo, vamos discutir isso nós 4. A entrevista dele, que ele vem sempre dando, que sempre tá saindo. Vou embora por causa da minha família. Agora não, agora vem uma proposta do Benfica, meu irmão. Para um treinador que dirigiu o Braga e o PAOK. E que ninguém sabia quem era. E que hoje é ídolo, o maior treinador da história do Palmeiras. E aí, Paulo do Vale, por essa visão, e principalmente pelo Benfica, que é como se... como se o Maurício Barbieri ganhasse 2 Libertadores, e aí o Corinthians o contratasse, ou se a seleção, o Flamengo, ele já dirigiu o Flamengo, né? Mas é tudo que o Abel sempre esperou da vida dele, penso eu. O que você pensa, Paulo do Vale, sobre o Palmeiras, depois o Gustavo, depois a Isa? Porque a entrevista, vou esperar o Paulo, tem um contrato até dezembro, mas contrato depois de 6 meses, uma teta, 1 milhão de euros, pô. Pois é, e um detalhe, né? A nível de comparação, o Jorge Jesus, quando tinha 43 anos, estava ali num time intermediário de Portugal, né? Tava quase que começando a carreira como técnico, né? O Abel, hoje com essa idade, tem a oportunidade, além de ser bicampeão da Libertadores, né? Em questão de 1 ano e meio no máximo, tem a oportunidade, quem sabe, de assumir um Benfica. E aí, de fato, mudar o patamar da carreira, porque aí ele vai assumir um dos maiores clubes de Portugal, já com um currículo bacana, interessante do que fez na América do Sul,
muito mais jovem do que o Jorge Jesus. Quantos E anos aí tem? podendo... 45? 43, né? Acho que o que Soler isso, pode 43 até... Isso, 43 vai fazer 44. Pelo amor de Isso, o Deus. Jesus com 43 tava ali começando, né, ainda num clube intermediário de Portugal. Então, assim, é um salto absurdo na carreira do Abel e acho que não dá pra negar, né? Não dá pra fugir do que é o Abel lá na frente. O futuro do Abel acho que é no continente europeu, como um técnico português que pode ir além de Portugal no continente europeu, né? Aí eu te pergunto, Gustavo, até sobre a entrevista dele, que pra mim é uma entrevista quase que de despedida, mas não é, né? Precisa, se for renovar o contrato dele, tem que trazer a família dele. Não dá pra renovar mais por 2 anos. Sim. Sem a mulher, sem as filhas. Ponto. E as filhas não querem e a mulher não quer. Outro ponto. Agora, o Palmeiras está preparado pra perder o Abel. E o que você pensa, se ele sair ou se ele vai ficar? Qual que é a sua ideia? Gustavo Soler. Eu acho, craque, que no meio do ano é inevitável a saída do Abel Ferreira, até por aquilo que a gente conversou ontem, né, aqui nos Donos da Bola. É uma janela de transferências de um ano de Copa do Mundo, mas como a Copa será no final do ano, então é aquela janela que ele vai poder montar o elenco do Benfica, vai poder analisar todas as peças que ele tem à disposição, né? Fora o jogador que ele vai levar embora. Exato, daqui, né, jogador que ele vai levar por confiar demais no trabalho, por tudo que os caras conquistaram junto com ele no Palmeiras. Dá um nome seu, um só, antes de você terminar o seu comentário. Eu acho que ele levaria o Veiga. Eu acho que ele leva o Veiga também. O Veiga, o Gomes também é um nome. Danilo. O Danilo, acho que o Benfica não tem dinheiro pra pagar. Pode ser que hoje não. o Danilo, pros cofres, pro padrão do só o futebol Manchester português. City, o Real Madrid ou Barcelona. Clubes aí de um cacife maior conseguem tirar o Danilo Aston do Palmeiras. Villa, que eu sou maior que Aston Villa. Eu sou maior que Aston Villa. Eu sou maior. Só ver as minhas mídias sociais. Exato. E o Aston Villa lá atrás ganhou alguma coisa. Hoje em dia, meu Deus do céu, não ganha nem para o ímpar. Não. Mas eu acho que no meio do ano é inevitável a saída do Abel. Se chegar essa proposta, principalmente se for a proposta do Benfica, né? Nessa fala ele fala a respeito de eu ainda tenho contrato, não sei o que, mas contrato foram feitos para serem quebrados, ainda mais contratos que tem multa rescisória, né? Se não me falha a memória, a multa do Abel é de 2,5 milhões de euros, então é uma multa tranquila pro pagamento de um time como o Benfica. E é um cenário, né? Aproveitando uma janela internacional, que será uma janela que não estará inflacionada pela Copa do Mundo, né? Já que a Copa é só no final do ano, então ele já pode montar um elenco, conhecer melhor os jogadores, dispensar aqueles atletas que ele não tem o interesse em trabalhar. Então, acho que no meio do ano é muito difícil o Palmeiras conseguir segurar o Abel Ferreira, né? Ainda mais por esse fator que até o momento a família dele não veio pro Brasil, a família continua em Portugal, então hoje ele não fala mais sobre o receio dele de sair por causa da pandemia, ele já começa a falar a questão de violência. Também é um ponto, né, a ser tratado, mas a gente tem que falar, no futebol português também tem muita violência. Recentemente o CT do Benfica foi invadido para tentarem bater no Jorge Jesus. Então, são pontos que ele toca, que são pontos que tem verdade, mas que não são pontos que a gente pode falar só por isso que ele tá saindo. Não, ele também tem o interesse em retornar pro futebol português, pro futebol europeu, né, e na Europa ter o mesmo sucesso que ele teve no futebol nacional aqui no Brasil. Mas tem uma questão também, né? Tem uma questão que a gente tem que ponderar. É difícil fazer uma projeção, porque isso depende de uma proposta, da análise dele, tanto profissional quanto pessoal, em relação à família. Mas já pensou se, de repente, lá no meio do ano, né, se o Palmeiras líder do Campeonato Brasileiro, ganhando todos os mata-matas possíveis, de Libertadores, de Copa do Brasil, enfim, e talvez com muita força para ser campeão brasileiro, um título que o Abel ainda não tem com o Palmeiras, ainda não tem da carreira. Então, acho que são circunstâncias, né? Tem a proposta, que pode vir do Benfica, e se vier vai ser forte, claro, vai ser uma aposta como eles fizeram quando levaram o Jorge Jesus, mas acho que também tem que se analisar todo o contexto de como vai estar no meio do ano. A gente não sabe se talvez a situação do Abel no Palmeiras vai começar uma ladeira abaixo aí nas próximas rodadas. A gente não sabe o que vai acontecer, mas essa resposta dele foi bastante protocolar, quando tanto um atleta quanto o treinador, questionado sobre o futuro, fala que vou ouvir o que vem do clube, né? Você deixa tudo em aberto, você não sacramenta nada. Agora, só um detalhe, não sei se vocês ainda têm mais a acrescentar sobre o Abel, mas sobre a convocação que vocês falaram, só para destacar o Everton, né? Foi convocado, o goleiro do Palmeiras, para as 2 partidas finais das eliminatórias da Copa do Mundo e deve desfalcar o Verdão em jogos bem importantes. O Palmeiras vai enfrentar o Bragantino pela última rodada da fase inicial do Paulista no dia 20 de março.
O Everton se apresenta à seleção no dia 21. No dia 23 ou 24, o Palmeiras deve jogar as quartas de final do Paulista. O Everton vai ser baixa, porque no dia 24 a seleção encara o Chile no Maracanã. Absurdo, né? No dia 27, se o Palmeiras passar para a semifinal, vai disputar a semifinal dia 27, o Everton será desfalque, ainda estará com a seleção. No dia 29, a seleção encara a Bolívia lá em La Paz. E aí, o Everton teria que voltar muito rapidamente, logo depois do jogo, porque no dia 30 de março, é a primeira final do Paulista, né? Considerando que o Palmeiras avançasse, claro, né? Questão hipotética. Então, se o Palmeiras chegar até a final, o Everton perderia as quartas, a semi, e teria que chegar em tempo recorde aí para participar da primeira decisão do Campeonato Estadual. Eu queria ver se fosse com o Ederson. Queria ver se fosse com o Alisson, um do Manchester City e o outro do Liverpool. Se o Tite ia fazer isso, se o Juninho Paulista ia fazer isso com os caras. Na última convocação, ele fez um acordo com o Ancelotti do Real Madrid para poupar Casemiro, Rodrigo. Mas, né? Quando tem que levar jogador que tá jogando bem pra ver na seleção, não leva, mas o terceiro goleiro tem que estar lá, né?